E aí, pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para o 9º ano de Química, apostila 3, capítulo 20, que vai tratar do assunto: qual é a importância do oxigênio para a formação das substâncias químicas? Vamos lá, então. Primeiro exercício, atividades finais 9. Um engenheiro químico armazenou em um cilindro um óxido X. Com o objetivo de identificar a substância misteriosa, ele realizou 3 testes e obteve os seguintes resultados. Então tá aqui os testes. Aí fala assim, com base nas informações do profissional, assinale a alternativa que apresenta a fórmula química e a nomenclatura da substância presente no cilindro. Então vamos lá. Ele falou que é um óxido X, tá? Então aqui a gente só de cara já consegue eliminar 2 alternativas. Por quê? Na letra A, nós temos um ácido, tá aqui, ó, H2SO4. Lembra que óxido é uma substância formada por 2 elementos e um deles é oxigênio. Então, a gente já elimina aqui a letra A. Também eliminamos a letra E, porque não tem oxigênio, então não é óxido, tá? Cloreto de sódio é um sal. Sobraram para a gente as alternativas B, C e D. Agora sim vamos analisar. Primeiro experimento. Ele borbulhou esse gás, né, esse óxido, numa solução de HCl, e ele não percebeu nenhuma alteração. Isso significa que não reage com HCl. HCl é um ácido. Para não reagir com um ácido, significa que ele não pode ter caráter básico, porque se tivesse caráter básico, lembra que ácido reage com base, ok? Assim, a gente já elimina a alternativa B e também a alternativa C. Vamos conferir aqui as outras só para a gente analisar também. Borbulhamento em solução de BaOH2. Isso daqui é uma base. Como houve formação de precipitado branco, significa que houve reação. Então, ele reagiu com uma base. Para reagir com uma base, ele tem que ter um caráter ácido. Então, de fato, a gente já pode eliminar a letra B, porque é um óxido básico, e a alternativa C, porque mesmo ele sendo anfótero, era para ele ter reagido com os 2, e não só com o segundo aqui caso. Então, a gente elimina. Sobra apenas a alternativa D, dióxido de enxofre. De fato, o SO2 é um óxido ácido, então ele não vai reagir com ácidos, mas reage com bases. E quando a gente borbulha em água, contendo azul de bromotimol, lembra que o azul de bromotimol é o indicador ácido-base. Em meio neutro, ele é verde, que era a cor inicial, mas quando ele está em meio ácido, ele fica amarelo. E foi o que a gente viu aqui, mudou de verde para amarelo. Então, a alternativa D é a correta. Ok? Exercício bem interessante, é um pouquinho complicado, mas muito importante ainda essa parte para a gente saber analisar. Exercício 16 agora. Observe as reações químicas a seguir. Então, deu 4 reações, assinala a alternativa incorreta. Letra A. As reações 2 e 4 envolveram óxidos ácidos. Vamos analisar. Reação 2, CO2 mais água, formando H2CO3. Esse óxido formou um ácido, então, de fato, ele é um óxido ácido. E na 4, esse óxido reagiu com base. Óxido, para reagir com base, ele tem que ser um óxido ácido. Então, está correto. Alternativa B agora. As reações 1 e 3 envolveram óxidos básicos. Na primeira, eu tenho aqui o óxido de magnésio, que vai formar uma base. Tá? Então, se formou uma base, ele é um óxido básico. E aqui na 3, eu tenho um óxido de potássio, que vai reagir com um ácido. Então, ele é um óxido básico. Também está correta a alternativa B. C. O sal produzido na reação 4 chama-se sulfato de sódio. De fato, sulfato porque ele pode ter vindo do ácido sulfúrico e do hidróxido de sódio, ok? Então, sulfato de sódio é o nome dele. O sal produzido na reação 3 chama-se cloreto de potássio. Cl veio do ácido clorídrico, né, tá aqui, e o K é o potássio, também está correto. Por fim, sobra a letra E, que está errado. Vamos ver por que está errado. O caráter básico dos óxidos se acentua à medida que o oxigênio se liga a elementos mais eletronegativos. Os elementos mais eletronegativos estão para o lado direito, tá, da tabela. Como a gente viu, óxido básico está mais para o lado esquerdo da tabela. Então,
Tá errado aqui, tá? Não é o caráter básico que se acentua, é o caráter ácido. Então, a alternativa E é a incorreta. Agora, para a gente fechar, atividade final 17. O gás SO2, liberado pelas chaminés industriais, em contato com o oxigênio e a água na atmosfera, pode retornar à superfície da Terra como componente da chuva ácida. A seguir são apresentadas as equações químicas que representam as reações envolvidas nesse processo. Então tá aqui as duas reações. A função química da espécie A e a fórmula da espécie B são respectivamente. Vamos analisar aqui, ó. Eu tenho SO2 com mais meio O2. Quando eu coloco esse meio, significa que eu tenho apenas um oxigênio, porque se eu tivesse um O2 inteiro, seriam 2 oxigênios. Metade vai ser apenas um. Então, SO2 com mais um oxigênio vai dar origem ao SO3. E esse SO3 é o mesmo aqui, que quando reage com a água, por ser um óxido ácido, vai formar o H2SO4, tá certo? Que é o ácido sulfúrico. Assim, a função do SO3, dois elementos, um deles oxigênio, é um óxido. E a fórmula de B, H2SO4. A alternativa A é a correta. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Fechamos aqui mais um capítulo. Até a próxima. Tchau, tchau.